Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Por que você duvidou? Pensem na palavra dúvida. Quando nós temos dúvida em nosso coração, o que está faltando em nós? Quando nos falta fé, a dúvida surge. A dúvida sempre segue uma pessoa com pouca ou sem fé. Tomé, que tinha pouca fé, chegou a duvidar. E Judas Iscariotes tinha tanta dúvida que isso levou sua alma à destruição. Nós podemos ver esses exemplos na história da igreja primitiva. Deixe-me lhe dar outro exemplo, o de Pedro. Para tornar o temperamento de Pedro um pouco mais gentil, Jesus caminhou sobre a água em direção aos discípulos, que estavam em um barco, durante a quarta vigília da noite. Enquanto outros discípulos estavam tremendo, pensando que era um fantasma, Pedro perguntou: És tu, meu Senhor? Para confirmar que era Jesus, ele disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. Contudo, conforme Pedro deu alguns passos, ele ficou com medo, olhando para a água sob seus pés. Quando ele sentiu medo, seu corpo começou a afundar na água. Assim que Pedro começou a afundar na água, ele gritou: Senhor, por favor, salve-me. Olhando para Pedro, Jesus disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Se Pedro não tivesse duvidado e sim tivesse continuado caminhando com fé, ele teria recebido um resultado melhor. Ainda que fosse momentâneo, devido à sua falta de fé, Pedro perdeu a oportunidade de testemunhar e experimentar o belo mundo da fé. Vamos edificar nossa fé em direção a Deus e dar glória a Ele todos os dias. Desta forma, a pergunta, por que você duvidou? Nunca se aplicará a nós. O clima estava extremamente quente hoje e ontem, não estava? Quando está extremamente quente, nós nos lembramos do inferno. Pensar sobre o inferno também nos leva a pensar sobre o outro lugar eterno, onde não há dor, certo? Sim, nós pensamos sobre o reino dos céus. Em relação ao assunto sobre o céu e o inferno, as pessoas que têm fé creem firmemente que o céu e o inferno existem. Contudo, descrentes ou pessoas que têm pouca fé não creem que o céu e o inferno existem. Eles não creem porque não podem ver o céu e o inferno. O céu e o inferno são mundos que são invisíveis a olho nu, mas estes são lugares que vamos ver depois de nossas vidas na Terra. Por esta razão, numerosas pessoas chegam a duvidar da existência do céu e do inferno. Teoricamente, elas aceitam que tais palavras existem na Bíblia. Contudo, elas se mostram desinteressadas quando nós as encorajamos a obedecer às palavras de Deus, dizendo: não devemos parar de fazer as coisas que nos guiam ao inferno? Nós devemos crer e colocar os ensinamentos de Deus em prática, a fim de ir ao céu. É claro, há pessoas que creem e obedecem aos ensinamentos de Deus. Contudo, aqueles que não obedecem não creem que o céu e o inferno existem. Então, por que a maioria das pessoas não pode crer no céu e no inferno? Se elas pudessem ver o céu e o inferno com seus olhos, elas iriam crer ou não? Elas iriam crer. Então, uma das muitas razões de as pessoas não crerem no céu e no inferno é porque esses lugares são invisíveis. Pessoal, vamos pensar sobre isso. Há algum país na Terra chamado Estados Unidos da América? Vocês podem vê-lo com seus próprios olhos agora? Se alguém aqui pode ver os Estados Unidos com o alcance de seus olhos, por favor, levante a mão. Ainda que vocês não possam vê-lo, vocês não creem que ele existe? Vocês podem pensar, ainda que não possamos vê-lo agora, os Estados Unidos existe. Nós todos cremos nisso. Mesmo aqueles que nunca foram lá também creem que ele existe. Então, como podemos crer em um lugar que não podemos ver? Como o céu e o inferno chegaram a existir? Deus os criou. As pessoas creem que a terra e os céus foram criados por Deus. Contudo, elas não creem na existência do céu e do inferno,
Ainda que o mesmo Deus que criou a terra, os céus e tudo o que há neles, explique que o céu e o inferno existem. Quando as pessoas são questionadas do porquê elas não creem, elas respondem: ninguém nunca viu o céu ou o inferno. Pessoal, se vocês encontrarem alguém que negue a existência do céu e do inferno, por favor, perguntem a ele: você crê que Busan existe? Ele responderá: sim. Ainda que não vejamos Busan e os Estados Unidos com os nossos olhos, nós ainda cremos que eles existem. Pessoas que nunca estiveram nos Estados Unidos ou em Busan certamente creem que esses lugares existem. Céu e inferno. Deus, que criou todos esses lugares e conhece tudo sobre eles, nos permite conhecer sobre tais lugares. O fato de eles serem invisíveis aos nossos olhos não significa que esses mundos não existem, não é? O fato de algo ser inaudível não significa que o som não existe, não é? Há um mundo invisível aos nossos olhos e inaudível aos nossos ouvidos, mas certamente existe. O fato de o céu e o inferno serem invisíveis aos nossos olhos não significa que eles não existem. Os Estados Unidos, que nós não podemos ver, existe. O Reino Unido, que não podemos ver, existe. E a África, que nós também não podemos ver, existe. Desta forma, todos eles existem. Então, não devemos escapar do conceito fixo de que só podemos crer na existência de algo se for confirmado com nossos olhos. De acordo com sua lógica, eles deveriam pensar: já que um mundo que eu não posso ver não existe, então alguém que eu não vejo agora também não deve existir. Todos nós devemos sair dessa falácia. O céu e o inferno não existem? Eles absolutamente existem. Cerca de 3.500 anos atrás, Deus já provou que suas palavras são verdadeiras no livro de Jó, capítulo 26 e capítulo 36. Mesmo antes dos cientistas modernos descobrirem a lei da gravitação universal e o ciclo da água, Deus já havia registrado esses fatos científicos na Bíblia. O que Deus fez com a Terra? Ele suspendeu a Terra. Deus disse que ele suspendeu a Terra sobre o vazio. Naqueles dias, ninguém acreditava que isso fosse verdade. Eles diziam: como que a Terra pode estar suspensa no vazio? Também está escrito que a Terra gira e se revolve. Naquele tempo, ninguém acreditava nisso, dizendo: se a Terra realmente está rodando, como é possível as pessoas permanecerem em pé, sem cair? Contudo, com o avanço da ciência, nós agora podemos ver que a Terra está realmente suspensa no vazio e girando. Também está escrito que há fogo debaixo da Terra. Foi recentemente que os cientistas descobriram que o núcleo interno da Terra, na verdade, é feito de lava, como se fosse uma bola de fogo, quando estudaram as camadas da Terra. Contudo, a Bíblia já nos revelou esses fatos 3.500 anos atrás. O que esses fatos ensinam a nós sobre todas as palavras da Bíblia? Os conteúdos da Bíblia são reais e verdadeiros. Portanto, a Bíblia não é ficção. Então, que tal o céu e o inferno? Deus, que nos deu a Bíblia, nos permite saber que o céu e o inferno existem, porque eles certamente existem. Nós devemos aceitar os fatos que Deus registrou na Bíblia para o nosso entendimento. Nós devemos seguir o caminho de vida que o Espírito e a noiva estão guiando para a nossa salvação. Mesmo que esteja 40 graus Celsius, é difícil respirar e dormir confortavelmente à noite. Pessoal, se vocês não tiverem ar-condicionado ou ventilador, vocês gostariam desse tipo de temperatura? E se vocês tivessem que viver no inferno por 1 ano, seria agonizante. Vocês poderiam suportar se a dor durasse não apenas 1 ano, 10 anos, 100 anos, ou 1000 anos, mas pela eternidade? Por essa razão, quando Deus veio a esta terra, Ele disse: se tua mão te faz tropeçar, corta-a. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ir ao inferno. Olhando para essas palavras, o céu e o inferno não são mundos imaginários, que não existem simplesmente porque não os vemos. Mesmo que muitos lugares existam, não podemos vê-los agora. Não apenas os Estados Unidos,
Mas não podemos ver nem Seul daqui. Até mesmo cidades próximas como Seul, não podemos ver. Esses lugares não podem ser vistos, mas certamente existem, não é? O inferno é um mundo que existe. O céu também é um mundo que existe. Para nos guiar ao eterno reino dos céus, nosso pai e nossa mãe deixaram seu glorioso trono sem poupar nada. Vamos dar graças ao pai e à mãe por suas graças de virem a esta terra apenas para a nossa salvação. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Quando o rico estava na terra, ele vestiu roupas boas, comeu comidas boas e desfrutou de todas as coisas boas. Mesmo sem seguir Deus, ele viveu confortavelmente como se ele estivesse vivendo no céu durante sua vida. Contudo, nossa vida nesta terra é limitada. Tudo tem uma limitação de tempo e chega a um fim. O rico pensou que ele desfrutaria desse estilo de vida para sempre, mas ele chegou a morrer e foi ao inferno. Contudo, houve um homem que viveu um estilo de vida totalmente oposto. Versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, isto é, para o seio de Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Pessoal, é assim que a Bíblia descreve o inferno. A dor e a agonia do inferno podem ser comparadas ao calor de 40 graus Celsius? Que tal ao calor de 50 graus Celsius? Através da parábola do rico e do Lázaro, Jesus nos permite saber que existe tal mundo onde a dor insuportável e excruciante. Como está escrito: estou atormentado nesta chama. O rico estava em extrema dor e sofrimento. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, isto é, em dor. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Assim, o homem rico implorou a Deus fervorosamente. Como as pessoas do mundo, o homem rico também acreditava durante sua vida que o inferno não existia. Contudo, depois que ele morreu e foi sepultado, esse mundo invisível apareceu diante de seus olhos. Daquele momento em diante, o céu e o inferno se tornaram realidade. Pessoal, peço desculpas por falar do inferno sempre que o clima está quente. Mesmo que tal mundo exista, nós vemos como tantas pessoas ainda vivem suas vidas como se o inferno não existisse de jeito nenhum. Nós frequentemente vemos como as pessoas pensam que é aceitável cometer todos os tipos de maldade e atos errados, dizendo: eu não sou uma pessoa decente? Contudo, no final, nós estaremos na encruzilhada entre o céu e o inferno. Isso é algo que devemos ter em mente. Pessoal, tais mundos certamente existem. Já que certamente existem, Deus mostrou tal revelação ao apóstolo João, e Jesus até mesmo falou sobre eles. Deus repetidamente nos ensinou a não ir ao lugar de tormento. Vamos encontrar um de seus ensinamentos no Evangelho de Marcos. Vejamos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 41. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora
que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E, se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E, se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Aqui, nós devemos mais uma vez prestar atenção à palavra de Jesus, que nos diz para não cairmos no inferno. Naquele mundo, ainda que eles busquem a morte, eles poderão obtê-la? Não, a morte fugirá deles. O inferno é um lugar onde a morte foge de você. Quão excruciante e insuportável deve ser para quererem morrer? Nós todos devemos compreender que tal mundo certamente existe. Todo lugar e mundo que Jesus registrou na Bíblia claramente existe. Quando Deus disse que a Terra está suspensa no vazio do espaço, muitas pessoas não podiam entender com o seu conhecimento. Contudo, com o desenvolvimento da ciência, isso foi provado como verdadeiro. Também, a água evapora e forma nuvens. Quando as nuvens se tornam densas, elas precipitam e a água volta para a terra como chuva. Contudo, povos antigos não entendiam esse princípio do ciclo da água. Eles simplesmente pensavam que a chuva era algo milagroso que caía do céu. Cerca de 3.500 anos atrás, as pessoas não entendiam que a água evapora para o céu e que as gotas de água condensam formando nuvens. Elas não sabiam que essa água retorna para a terra como chuva. Ainda, naquele tempo, Deus deixou claro, no livro de Jó, que através do ciclo da água, a água ascende ao céu e no final volta para a terra. Em outras palavras, não há nada falso nas palavras da Bíblia. Então, você acha que os ensinamentos de Jesus sobre o céu e o inferno são falsos? Não, eles são mundos que definitivamente existem. Todos buscam um caminho fácil para o céu. Contudo, o céu não é um lugar em que podemos entrar facilmente. Nós receberemos o reino dos céus no final, somente se seguirmos Cristo carregando nossa cruz e percorrendo o caminho de sofrimento que o Espírito e a noiva percorreram. É por isso que às vezes é necessário evitarmos fazer o que todos no mundo fazem e desfrutam. Nós devemos seguir as leis de Deus, que Cristo nos concedeu, para que possamos receber o eterno reino dos céus, não o tormento do inferno. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. O que acontecerá com eles? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Que lugar é esse? É o inferno. Através da revelação dada ao apóstolo João, Deus claramente mostrou que eles serão atormentados no inferno eterno, dia e noite para sempre. Capítulo 19, versículo 20 está escrito: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos. Em que lugar eles foram lançados? Dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Pessoal, através de tudo isso, vamos nos perguntar: os países que eu nunca estive não existem? O sol não existe porque um homem cego não pode vê-lo?
Deus criou o céu e o inferno, mas só porque nós nunca estivemos lá ou nunca os vimos, isso significa que tais lugares não existem? O céu e o inferno definitivamente existem. Já que Deus disse que aqueles que fazem a vontade de Deus podem retornar ao eterno reino dos céus, eu peço a todos que sigam corretamente e obedeçam à vontade do Pai e da Mãe. Vamos nos tornar grandes obreiros do Evangelho da Nova Aliança. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.